No dia 15 de março de 2004, em pleno Golfo do México, uma menina de 8 anos, Esperanza Castillo, saiu para ir ao banheiro no Caribbean Princess e nunca voltou. Em minutos, uma alegria barulhenta virou silêncio de aço. Relógios correram, olhares varreram conveses e nada. A família, Alejandro, Dolores e Eduardo, tinha economizado por anos em Puerto Vallarta para celebrar férias breves. Ganhou, sem aviso, um abismo. Câmeras mostraram a garota caminhando no convés 9 às 11h18. Depois, um vazio de 12 minutos. Uma porta de serviço, que deveria estar trancada, estava aberta. A partir daí, o tempo passou a contar diferente. 2 perguntas precisam ser feitas. Como uma criança poderia sumir dentro de um navio lotado? Resposta: falhas pontuais, corredor de serviço destravado, áreas sem vigilância contínua e um intervalo crítico fora do alcance das lentes. Abriram brecha para um ato calculado. Por que acreditar que não foi queda acidental ao mar? Resposta: perícia técnica descartou essa hipótese. Guarda-corpos e rotas acessíveis a passageiros tornavam tal ocorrência praticamente impossível, enquanto registros de telefonia interna do Convés 9 e ligações a números mexicanos desativados no mesmo dia apontam para interferência humana. O protocolo acendeu o código Amber às 12h30. 45 tripulantes revistaram restaurantes, lojas, teatros, piscinas. A Marinha do México imobilizou o casco às 16h30 e vasculhou tudo por horas. Havia pistas, não havia corpo. Cozumel ficava ao alcance. Mérida surgiria muito depois, quando a vida seguiu sem respostas. Dolores colecionou fotos em uma Kodak digital comprada só para a viagem. Ironia amarga, aquelas imagens se tornaram lembranças de última hora. Alejandro passou a viver de turnos duplos. Eduardo, então com 16, trocou planos de engenharia em Guadalajara por sistemas no tecnológico local, decidido a procurar pela rede aquilo que o mar engoliu. Anos correram com vigílias, missas no Sagrado Coração, relatórios, falsas pistas, perfis anônimos. Até que, em 2014, uma decisão obstinada transformou saudade em método. Eduardo montou banco de dados, testou reconhecimento facial, combinou variações de nomes, 347 possibilidades para Esperanza, e viu surgir uma jovem chamada Paloma Aguilar, residente em Mérida, nascida em 15 de agosto de 1995. O sorriso idêntico, as orelhas de contorno singular, marcas de nascença discretas e amigos ligados a cruzeiros entre 2002 e 2008 compuseram um mosaico dolorosamente convincente. A pergunta muda de forma, não onde ela estava, mas quem a fez desaparecer e como contar a verdade sem destruir a vida que ela construiu. Puerto Vallarta, Jalisco, em 2004, respirava turismo internacional. No bairro Centro, a 6 quadras do Malecón, os Castillo mantinham rotina simples, unida e trabalhadora. Havia 15 anos na mesma casa de 2 andares, herdada por Alejandro. Ele, 38, supervisor metódico na construção civil. Dolores, 35, professora dedicada da escola primária Benito Juárez. Eduardo, 16, ajudante de fim de semana na oficina mecânica. E Esperanza, 8, sociável, leve, ágil, com Maria Chiquinhas bem presas e olhos castanhos grandes que acendiam o rosto. O passeio de 5 dias custou 35 mil pesos mexicanos, soma pesada para o orçamento doméstico. Mas Dolores defendia criar lembranças antes de Eduardo concluir o ensino médio e seguir para Guadalajara. Valores de respeito, responsabilidade compartilhada e ética no trabalho teciam o cotidiano. Na vizinhança todos conheciam todos. Pensava-se que ambientes voltados a famílias ofereciam segurança suficiente. Essa confiança coletiva, mais tarde vista como ingênua, sustentou a decisão. Alejandro poupou por 3 anos para realizar o desejo da esposa. Férias inesquecíveis. Esperanza encantava vizinhos pela facilidade em fazer amigos.
Dolores comprou uma câmera Kodak digital só para registrar cada instante, sem imaginar o peso que essas fotos ganhariam. O Caribbean Princess zarpou de Puerto Vallarta no domingo, 14 de março de 2004, às 18h30, levando 3.080 passageiros e 1.100 tripulantes. A família ficou numa cabine interna no Convés 8 sem janela, porém dentro das possibilidades financeiras. O primeiro dia transcorreu sereno. Exploração de áreas, Eduardo no centro de videogames, Esperança encantada com a piscina infantil e o Kids Club. Chegada a segunda-feira, 15 de março, o relógio marcou 8h30 no buffet do café. À tarde, haveria caça ao tesouro pirata às 14h. Depois, sol no convés superior, Eduardo lendo revista de automóveis na piscina principal, Alejandro e Dolores em espreguiçadeiras sob guarda-sol, Esperança brincando na água sob olhar atento materno até 11h15. Nesse minuto, a menina pediu para ir ao banheiro do Convés 9, caminho já conhecido. Dolores esperou 10 minutos. Estranhou. Às 11h30, orientou Eduardo a procurar. Ele revisou banheiros, perguntou a funcionárias da limpeza, subiu e desceu convéses, retornando às 11h45 sem sinal. A busca familiar, então, ganhou urgência. Alejandro correu à recepção. Mãe e filho vasculharam corredores, lojas, espaços infantis. Às 12h15, sem qualquer pista óbvia, o desaparecimento foi comunicado formalmente à segurança. Ponto exato em que férias se tornaram investigação. Às 12h30, soou no Caribbean Princess um aviso que poucos passageiros compreenderam. O código Amber, para a tripulação, significava abandonar tarefas comuns e focar em localizar uma criança ausente. 45 funcionários iniciaram varredura meticulosa, teatros, restaurantes, lojas, sala de jogos, piscinas e corredores. Simultaneamente, a segurança analisava filmagens entre 11h e 12h30. A gravação mais crucial exibia Esperança às 11h18, caminhando sozinha rumo ao banheiro do Convés 9. Depois disso, silêncio. Nenhuma câmera registrou retorno. Nenhum passageiro afirmou tê-la visto. Um lapso de 12 minutos formou o enigma central. Às 14h15, o capitão James Morrison acionou as autoridades marítimas mexicanas. O navio estava a 95 milhas náuticas de Cozumel. Às 16h30, uma embarcação da Secretaria da Marinha acoplou-se ao cruzeiro. Por 8 horas, militares e tripulação revisaram cabines, corredores de serviço, depósitos e todas as áreas acessíveis. Nada. Restou apenas uma porta de serviço destravada atrás do banheiro do Convés 9, brecha que não deveria existir. O navio regressou a Puerto Vallarta na madrugada de 16 de março. A investigação, liderada pelo agente Ricardo Salinas, instalou-se no porto. Documentos de passageiros e tripulantes estavam em ordem. Passaportes checados, antecedentes revisados. O trabalho se concentrou em entrevistas e câmeras. 1.247 pessoas foram ouvidas em 3 semanas, mais de 340 horas de gravações examinadas e recursos equivalentes a 8,5 milhões de pesos consumidos. A Marinha mobilizou 3 embarcações e um helicóptero durante 5 dias, cobrindo 200 milhas náuticas ao redor. Nenhuma evidência física emergiu. Teorias iniciais sugeriram queda acidental no mar. Contudo, perícia mostrou que a altura dos guarda-corpos impossibilitava que uma menina de 8 anos caísse sozinha. Outra hipótese considerava acidente escondido em áreas internas. Engenheiros vindos da Finlândia, responsáveis pela construção, inspecionaram por 3 dias estruturas e compartimentos. Nenhum sinal. Restou a vertente mais inquietante: intervenção humana. As chamadas telefônicas do Convés 9, feitas a números desativados no mesmo dia, reforçaram essa linha. Esperança, aparentemente, fora levada de forma premeditada. O retorno a Puerto Vallarta não trouxe respostas, apenas silêncio.
A casa dos Castilho, antes cheia das gargalhadas de esperança, transformou-se em um espaço onde cada canto lembrava a ausência. Dolores não conseguiu voltar à escola Benito Juárez. A diretora lhe concedeu afastamento, mas após meses ficou claro que não havia como retomar a rotina cercada de crianças da idade da filha. Alejandro mergulhou em turnos duplos, ocupando as horas para não ser engolido por pensamentos. Eduardo, aos 16 anos, sentia culpa desproporcional. Acreditava que se tivesse acompanhado a irmã ao banheiro, nada daquilo teria acontecido. A comunidade reagiu. Vizinhos organizaram grupos de oração semanais e a Igreja do Sagrado Coração passou a dedicar uma missa mensal ao retorno da menina. O primeiro aniversário do desaparecimento, em 15 de março de 2005, foi especialmente doloroso. O quarto permaneceu intacto, inclusive a roupa que Dolores havia separado para o dia seguinte ao cruzeiro. Aquele espaço tornou-se santuário, onde a mãe passava horas em contemplação silenciosa. Em 2006, discutiu-se declarar oficialmente a morte de Esperança. O psicólogo consultado alertou que, sem prova concreta, tal decisão seria impossível. Enquanto isso, Eduardo recusou ir a Guadalajara estudar engenharia. Preferiu o Instituto Tecnológico de Puerto Vallarta, escolhendo sistemas computacionais para desenvolver habilidades que pudessem servir na procura da irmã. Foi nesse período que ele criou um site de busca com fotos manipuladas para prever como Esperança poderia aparecer com o tempo. Quando o MySpace ganhou espaço no México em 2006, ele abriu perfis com variações de nomes, tentando rastrear qualquer pista. Falsas denúncias começaram a surgir. Em 2008, uma mulher em Guadalajara garantiu ter visto alguém idêntica à menina. Investigação revelou engano, reacendendo feridas. Esses episódios repetiram-se ao longo dos anos, sempre alternando esperança e frustração. Com o passar dos anos, o caso atraiu tanto curiosidade quanto aproveitadores. Entre 2008 e 2010, 3 diferentes pessoas tentaram extorquir a família, oferecendo supostas informações sobre Esperança em troca de dinheiro. Cada contato trouxe nova onda de dor, além de prejuízos financeiros, até que os Castilho aprenderam a verificar antes de acreditar. Paralelamente, multiplicavam-se relatos de avistamentos em cidades do México, Monterrey, Guadalajara. Todos investigados, todos descartados. Apesar disso, Eduardo manteve disciplina férrea. Entre estudos e trabalho parcial em tecnologia, dedicava noites a fóruns sobre desaparecidos. Tornou-se autodidata em reconhecimento facial e criou banco de dados com mais de 2.000 perfis de meninas com características semelhantes. O que para muitos parecia obsessão, para ele era sobrevivência. Não permitir que a memória da irmã fosse engolida pelo tempo. A ascensão do Facebook no México a partir de 2009 abriu novas possibilidades. Eduardo vislumbrou naquela rede filtros inéditos, idade, cidade, conexões. Montou um plano meticuloso. Toda semana, gastava pelo menos 10 horas pesquisando perfis, cruzando informações com listas de tripulantes do Caribbean Princess e registros de famílias que adotaram meninas entre 2004 e 2007. Em 2010, compilou 347 variações de nomes possíveis para Esperança. Apelidos, traduções, diminutivos. Também listou mais de 100 sobrenomes comuns de famílias adotivas no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Cada perfil era arquivado com capturas de tela, notas de semelhança física e localizações relevantes. O processo era exaustivo, mas, segundo a literatura forense que estudava, cada ponto de semelhança registrado aumentava a chance de um dia encontrar a verdade. Ao chegar 2012, 8 anos após o desaparecimento, a rotina dos Castilho já não se parecia em nada com a de 2004. Alejandro havia voltado a viver em casa, mas o relacionamento com Dolores nunca recuperou intimidade.
conviviam como companheiros de luto. Dolores, em busca de algum sentido, passou a atuar como voluntária em uma organização que auxiliava mães de desaparecidos. Encontrou conforto em compartilhar dores iguais, ainda que a ferida pessoal continuasse aberta. Enquanto isso, Eduardo, já formado em sistemas, trabalhava como analista em empresa de turismo em Puerto Vallarta. Amigos tentavam convencê-lo a seguir em frente, mas ele rejeitava. Para ele, desistir seria abandonar a irmã pela segunda vez. O vazio familiar, somado ao peso da responsabilidade de manter viva a busca, fez dele o elo principal entre o passado e qualquer esperança de futuro. A busca deixou de ser apenas pessoal e tornou-se quase científica. Eduardo aprendeu a operar softwares básicos de reconhecimento facial, configurou alertas automáticos para identificar imagens novas na internet e mergulhou em comunidades internacionais. Em 2013, ampliou as investigações para redes sociais fora do México, incluindo Estados Unidos, Europa e América do Sul. Para isso, aprimorou o inglês, dedicado exclusivamente a ampliar os horizontes da investigação. Na virada para 2014, marcando 10 anos desde o desaparecimento, Eduardo decidiu que faria um esforço final, intensivo, unindo todas as técnicas que aprendera. Se não houvesse resultados, a família cogitaria declarar oficialmente a morte de Esperanza. Contudo, esse plano de encerramento acabaria se transformando no ponto de virada da história. No dia 14 de março de 2014, exatamente uma década após o sumiço da irmã, Eduardo tirou férias do trabalho e decidiu gastar cada minuto em uma busca exaustiva nas redes sociais. Revisou 3.200 perfis em apenas 2 dias, usando filtros avançados de idade, cidade e conexões. Frustrado por repetir etapas já feitas anos antes, resolveu alterar a estratégia. Em vez de caçar apenas pelo nome Esperanza, passou a rastrear pessoas ligadas à indústria do turismo de Puerto Vallarta, especialmente ex-funcionários de cruzeiros entre 2002 e 2008. Esse ajuste de rota mudou tudo. Entre centenas de perfis, encontrou o de Fernando Aguilar, antigo coordenador de excursões que atuara na Princess Cruises, justamente no período de 2004. Ao vasculhar fotos antigas, uma imagem de 2012 chamou a atenção. Uma adolescente ao fundo, com traços estranhamente familiares. Usando ampliação digital e comparações com projeções de envelhecimento que ele mesmo criara, notou semelhanças marcantes. Ao seguir comentários daquela foto, chegou ao perfil de uma jovem identificada como Paloma Aguilar, moradora de Mérida, Yucatán, nascida em 15 de agosto de 1995, mesma idade que Esperanza teria em 2014. Ausência de registros escolares primários e falta de fotos anteriores a 2010 soaram suspeitos. Mais inquietante ainda era a conexão direta de Paloma com Fernando Aguilar e uma mulher chamada Rosa Velasco, marcada em várias fotos como Mamá. Eduardo passou horas comparando imagens. Sorriso idêntico, estrutura do maxilar, formato das orelhas, além de 23 pontos de semelhança facial catalogados. O detalhe que mais o atingiu foi um sorriso em foto de 2011, idêntico ao que guardava da infância da irmã. Pela primeira vez em 10 anos, tinha diante de si algo mais sólido do que pistas vagas, indícios consistentes de que Esperanza Castilho estava viva, sob outro nome. No dia 18 de março de 2014, depois de dias revisando evidências, Eduardo enviou uma mensagem discreta a Paloma pelo Facebook. Usou um tom neutro, mencionando cruzeiros de março de 2004 como se fosse pesquisa acadêmica sobre turismo. A resposta veio em poucas horas. Ela disse não se lembrar bem daquele período porque era muito pequena, mas confirmou que Fernando, a quem chamava de pai, trabalhava em navios. Essa resposta abriu uma brecha.
Demonstrava idade compatível e ligação direta com a indústria marítima. Nos diálogos seguintes, Paloma revelou lembranças vagas de mudanças constantes na infância e mencionou sonhos recorrentes com um navio enorme, que Rosa explicava como fantasias infantis. Para Eduardo, essa referência foi decisiva. Quando criança, Esperança também falava de sonhos com navios após o desaparecimento. O padrão coincidiu com um detalhe íntimo impossível de ser inventado. Percebendo que não podia mais carregar o peso sozinho, Eduardo compartilhou os achados com Dolores em 19 de março. A mãe, inicialmente em choque, confirmou de imediato as semelhanças físicas nas fotos comparativas enviadas. Ambos contataram o procurador Ricardo Salinas, responsável pela investigação de 2004, que agora ocupava posição superior na Procuradoria-Geral. Ao analisar o dossiê, ele reconheceu indícios suficientes para reabrir oficialmente o caso e autorizou exames futuros de DNA. Foi designada a agente especial Cláudia Ramos, especialista em desaparecimentos e tráfico humano. Sua primeira ação foi investigar registros escolares e médicos de Paloma em Mérida. Descobriu que não havia documentos de infância anteriores a 2005 e que os registros odontológicos apontavam técnicas típicas de dentistas de Puerto Vallarta entre 2002 e 2004. As lacunas confirmavam que a identidade de Paloma tinha inconsistências graves. O enigma deixava de ser apenas familiar e tornava-se oficialmente jurídico e criminal. No dia 25 de março de 2014, a agente Cláudia Ramos decidiu abordar Rosa Velasco em seu trabalho, uma clínica odontológica. Ao ouvir o nome Esperança Castillo, Rosa quebrou em lágrimas e pediu para falar em reservado. Confessou que sabia desde o início que a menina que criava não era órfã. Contou que Fernando Aguilar lhe apresentara a criança em 2004, dizendo ser filha de uma mulher falecida em acidente. Sem filhos biológicos, aceitou cuidar dela temporariamente. Com o tempo, o vínculo afetivo tornou impossível entregá-la. Rosa admitiu ter suspeitado de algo errado quando a menina, nos primeiros meses, repetia frases como "Quero voltar para mamãe, papai e Eduardo". Apesar disso, escolheu silenciar. Revelou ainda que Fernando aparecia com frequência até 2008, ameaçando levar a garota se ela contasse algo às autoridades. Esse testemunho transformou o caso. Agora, havia confissão direta ligando Fernando Aguilar ao desaparecimento. A análise de registros bancários mostrou que em maio de 2004, 2 meses após o sumiço de Esperança, Fernando recebeu transferências que somavam 180 mil pesos em Mérida. Esse valor foi usado para comprar a casa onde Paloma cresceu. Paralelamente, descobriu-se que Rosa havia protocolado múltiplos pedidos de adoção em diferentes estados entre 2004 e 2005, retirando-os até consolidar a guarda de Paloma em 2007. As autoridades confirmaram ainda que Fernando deixara o México em 2012, estabelecendo-se na Guatemala com um negócio de turismo. Essa fuga internacional reforçava a suspeita de participação direta no sequestro. Diante desse quadro, o Ministério Público autorizou uma operação controlada para confrontar Paloma com a verdade, munida de provas psicológicas, médicas e legais. O próximo passo seria o mais delicado: revelar a uma jovem de 18 anos que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Em 2 de abril de 2014, a agente Cláudia Ramos organizou o encontro em um escritório governamental de Mérida. Rosa Velasco levou Paloma, acreditando que seria uma consulta médica. Quando percebeu que se tratava de uma investigação, a jovem reagiu com ansiedade. Ao ouvir o nome Esperança Castillo e ver fotografias da família, chorou sem entender o motivo, descrevendo uma estranha sensação de familiaridade.
O momento decisivo ocorreu quando assistiu a um vídeo gravado em 2004, no qual uma garotinha sorria na piscina do Caribbean Princess, chamando pelos pais. Paloma tremeu. Disse reconhecer a cena como algo que já havia sonhado, e ao ver a imagem de Eduardo, aos 16 anos, gritou o nome dele. Psicólogos identificaram aquilo como recuperação de memória traumática. Em poucos minutos, lembranças de Puerto Vallarta, da escola, dos amigos e até da canção de Ninar de Dolores emergiram em fragmentos. Com essas reações específicas, não restaram dúvidas. Paloma Aguilar era, de fato, Esperanza Castilho. Detalhes íntimos: a cicatriz no joelho de Eduardo, o nome da primeira professora, o gosto por sorvete de baunilha vendido em uma loja do bairro, selaram a certeza. No entanto, junto à revelação veio uma crise profunda. Perceber que a mulher a quem chamava de mãe, por uma década fora cúmplice, ainda que afetiva, da sua separação. Naquele instante, a vida de Esperanza se partiu em duas linhas paralelas. A infância interrompida em 2004 e a adolescência vivida sob identidade falsa até 2014. A verdade finalmente surgira, mas junto com ela nasceu um dilema doloroso. Como conciliar duas famílias, dois passados e uma identidade reconstruída à força. No dia 3 de abril de 2014, em Mérida, ocorreu o primeiro encontro entre Eduardo e a jovem, que agora sabia ser sua irmã. Psicólogos acompanharam cada segundo. Quando entrou na sala, Esperanza o reconheceu de imediato, mas não sabia como conciliar lembranças fragmentadas com a realidade atual. Eduardo, com voz embargada, disse: "Procurei você por 10 anos. Ela respondeu: "Sei quem você é, mas não entendo como minha vida virou mentira." A conversa se estendeu por 3 horas, entre lágrimas, lembranças difusas e tentativas de reconstruir uma ponte quebrada pelo tempo. Eduardo explicou a trajetória da busca, sites criados em 2005, perfis falsos para rastrear pistas, softwares de reconhecimento facial. Revelou que cada noite passada em frente a um computador era movida pela convicção de que ela estava viva. Esperanza, por sua vez, contou que sua infância com Rosa não fora infeliz. Teve carinho, escola, amigos, mas sempre sentiu a falta de algo que não sabia nomear, expresso em pesadelos nos quais estava perdida em um navio e não encontrava saída. Esse detalhe confirmou aos psicólogos que memórias reprimidas sempre estiveram presentes, aguardando gatilhos para emergir. No dia seguinte, 4 de abril, foi a vez de Alejandro e Dolores reverem a filha. A cena foi ainda mais intensa. Dolores correu em prantos e a abraçou, reconhecendo cada traço. Porém, a dificuldade surgiu logo. Esperanza não a via como mãe, mas como estranha. Alejandro, abalado, limitou-se a segurar-lhe as mãos e dizer que nunca desistira dela. O choque emocional foi inevitável. A filha que perderam aos 8 anos agora tinha 18, com outra identidade e outro vínculo afetivo. Psicólogos orientaram que o processo de reunificação fosse gradual. Esperanza deveria ter liberdade para manter contato com Rosa, que mesmo envolvida em circunstâncias criminosas, fora sua referência materna por uma década. Para os Castilho, o reencontro não significava simplesmente voltar ao passado, mas construir uma nova dinâmica familiar, respeitando as duas histórias vividas pela filha. Enquanto a família processava o reencontro, a lei seguia seu curso. Em junho de 2014, Fernando Aguilar foi preso na Guatemala e, em setembro, extraditado ao México. No julgamento, ficou provado que planejara vender Esperanza para uma família sem filhos, mas que Rosa Velasco se apegou à menina e pagou para mantê-la consigo. Fernando recebeu 25 anos de prisão por sequestro, tráfico de menores e conspiração. Rosa, por ter cooperado e cuidado da jovem com afeto, recebeu pena alternativa de serviços comunitários. Ainda assim, enfrentou o peso moral de ter sido cúmplice. O dilema familiar permaneceu.
Cortar vínculos com Rosa seria doloroso para Esperança, que a via como mãe. Com apoio psicológico, construiu-se uma solução intermediária. Rosa passou a ocupar lugar semelhante ao de madrinha ou tia. Dolores, apesar da dor, aceitou essa presença, entendendo que o amor recebido por sua filha, mesmo em circunstâncias erradas, foi fundamental para sua sobrevivência emocional. Aos poucos, Esperança Castilho integrou suas duas identidades. Em outubro de 2014, recuperou oficialmente o nome de nascimento, mantendo Paloma como segundo nome em homenagem ao passado. Concluiu o ensino médio em Mérida, mas passou férias em Puerto Vallarta até decidir, em 2015, mudar-se definitivamente. Ingressou na Universidade de Guadalajara para estudar psicologia, inspirada pelo próprio trauma. O caso trouxe mudanças além da família. A Princess Cruises implementou protocolos mais rígidos para a segurança infantil. No México, processos de adoção passaram a exigir verificações adicionais. Em 2020, Esperança convidou Rosa para conhecer seu primeiro filho, simbolizando reconciliação complexa, mas possível. Já Eduardo, transformado pela experiência, fundou uma ONG dedicada a aplicar tecnologia na busca por desaparecidos. Em 2024, 10 anos após a reunificação, Esperança declarou em entrevista: "Não tive uma década perdida, mas 2 vidas que precisei aprender a unir." Sua história tornou-se estudo de caso em psicologia e símbolo de perseverança familiar. Para os Castilho, a esperança nunca foi apenas um nome, mas a força que os manteve vivos. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.